Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar a gravar aqui agora a nossa aula de cinema 4D dessa semana. E na aula de hoje a gente vai finalmente renderizar alguma coisa, né? A gente vai fazer um render de uma animação, que já está pronta inclusive, que é a animação de texto da última aula. Então eu vou implementar um pouco os materiais, né, que estão aplicados no texto e vou pôr para render. Então a gente vai aprender a configurar esse render, que é muito importante. Escolher um local de saída e duração e coisas assim. Formato, né? Que são coisas que a gente ainda não viu. Então eu tenho aquele meu texto, né? Que está usando os recursos dos effectors, né? É um mode text utilizando recursos do effector. A gente vê aqui o fall off se deslocando, né? Do effector, o fall off dele se deslocando, e o texto vai surgindo, né? Eu só vou mexer um pouco nesse texto porque eu estou achando a borda dele muito fina. E a gente tem a opção... Aqui vocês provavelmente não vão estar vendo porque minha câmera está em cima, mas está vendo aqui, ó, Bevel Outside, é Bevel Outside que está escrito. Se eu coloco esse Bevel Outside, é a mesma coisa que definir no After, se o stroke ele é para fora ou para dentro da letra, né? Então ele estava para dentro da letra, eu coloquei ele para fora aqui, aumentei um pouco a espessura e acho que já está melhor, tá? Por quê? Porque eu quero que essa borda azul seja mais visível, porque eu vou trabalhar com ela reflexo e com a parte amarela eu vou trabalhar a transparência, tá? Então a gente não vai efetivamente a gente não vai aprofundar na questão dos materiais, mas a gente vai ver essas duas coisas básicas, né, que é trabalhar reflexo e transparência. Muitas vezes vocês vão preferir pegar materiais prontos, mas é importante a gente saber onde que a gente ativa o reflexo do material e onde que a gente ativa a transparência, tá? Então eu vou pegar esse material azul aqui, em vez de trabalhar ele aqui para não ficar atrapalhando a câmera, né, eu vou dar 2 cliques para abrir, ele abre uma janela aqui, então a gente consegue, vocês vão conseguir ver melhor, né? Então a gente vai ver que ele já tem reflexo, né? Ele tem o reflexo ligado, mas é o reflexo especular. É esse reflexo que só ele dá o highlight, né? Ele mostra onde que a luz está incidindo. Então a gente vê que ele tem, né, partes dele que ficam mais claras e partes que ficam mais escuras por conta do reflexo especular. Se eu olhar aqui na minha reflexo, a gente vai ver que existe só nas camadas aqui, ó, você tem as camadas de reflexo, só o especular padrão, o default especular. Se eu tirar ele, ele fica bem opaco, né? O material ele fica parecendo uma borracha, alguma coisa assim que não tenha praticamente nada de reflexo, né? Então o padrão é ter esse reflexo especular, né? Aqui são as configurações do reflexo especular, né, que a gente não chegou a mexer, mas eu posso dizer para ele, por exemplo, a amplitude dele, aqui a largura, né, o width dele, a base dele, se ele é mais amplo, se ele é mais fechado. Então às vezes se eu deixo ele mais fechado, eu vejo só uma bolinha, né? Eu posso também aumentar aqui a força, o specular string, a gente vai ver que, ó, esse reflexo vai aparecendo mais, né? E essa curva aqui, ela meio que representa, né? Aqui, ó, a abertura, né? O strength, a força, tá? Tem como eu abrir ele aqui com esse inner width, então é um width interno, né? E também tem como eu diminuir o fall off ou aumentar, que vai fazer com que a parte de cima dele fique mais intensa, né? Então, aí eu vejo o resultado aqui, ó. Vocês podem ver que já mudou totalmente a cara do especular, né? Se eu quiser ter um preview melhor, embora esse preview esteja bom, tá, gente?
O Cinema 4D ele tem a gente viu já razoavelmente, né? Ele habilita reflexos em tempo real e tal, não sei o que. Então não vai ser muito diferente, mas se eu quiser ver o render mesmo, essas três janelinhas, esses três botões de claquete são os três botões de render. Acho que eu falei rapidamente disso em outra aula. Esse primeiro dá um preview pra gente. A gente chegou a usar ele algumas vezes, né? Então aqui já é um render mais próximo do final mesmo. Mas vocês podem ver que nem mudou muita coisa, né? Mudou um pouco aqui assim a atenuação do reflexo especular, tá? O segundo, ele vai renderizar o render final mesmo. Então ele vai abrir numa outra janela. Ele vai abrir nesse Picture Viewer. Só que não adianta eu ficar mandando renderizar ele sem definir onde que eu quero salvar. E aí para isso é a terceira janela que a gente vai ver daqui a pouco, tá? É aqui que eu defino a saída do meu render, tá? Então são essas três. Então essa primeira aqui é só para um previewzinho. E aí eu posso continuar editando o reflexo especular aqui, né? Vou diminuir um pouco, estou achando muito forte, embora eu gostei dele um pouco mais forte, mas eu vou na verdade agora ativar um outro tipo de reflexo. Então aqui nas camadas eu venho adicionar, né? E aí eu posso adicionar um reflexo de fato, um reflexo difuso, né? Que é o reflexo de um espelho, né? É o reflexo onde um objeto que passe na frente vai aparecer igual ele é, né? Se eu estiver configurando ele para ter bastante reflexão difusa, né? Então eu vou usar esse primeiro aqui, que é o padrão dele, o Beckman. Aqui é muito específico, entender cada um desses tipos de reflexo para quem realmente está se especializando em render, tá, gente? Mas, se vocês vierem aqui em Type, né, onde eu escolhi o Beckman, se vocês vierem com o botão direito em Show Help, eu já expliquei isso também. O Cinema 4D eu acho muito legal isso, que você vai com o botão direito no que você está em dúvida e ele abre um help específico para aquilo. Vocês vão encontrar as informações, as diferenças, né? Você pode ver que são diferenças sutis que existem entre cada um. Elas dizem respeito muitas vezes até o tipo de processador que você está usando, a placa de vídeo. Então, isso aqui já é muito específico, eu mesmo não saberia explicar, eu nem sei exatamente qual é a diferença deles, tá? Mas se vocês forem se aprofundar em render, estudar e quererem caprichar mesmo, né, no trabalho de render, que já expliquei, né, que é muito importante, você consegue viabilizar um projeto ou não, muitas vezes sabendo configurar render, né? Um projeto pode ser inviável ou pode ser viável, dependendo da configuração de quem estiver configurando o render, né? Mas o que eu quero mostrar é que vocês vão reparar que olha só como já mudou a cara do objeto. Ele está refletindo aqui uma espécie de céu, uma paisagem, tá vendo? Só que esse reflexo de céu, de paisagem, não condiz com o reflexo que eu vou obter na hora que eu mandar renderizar. Esse céu com essas árvores é só um padrão do Cinema 4D para que a gente enxergue os reflexos, tá? Então, se eu tiver aplicado aqui, se eu aplicar uma textura de céu, se eu aplicar um HDRI principalmente, né, que é aquela imagem que, além de aparecer refletida, ela ilumina, mas se eu criar aqui um ambiente, um environment, né, que a gente vai ver mais para frente, e aplicar uma textura de céu, aí eu consigo um render parecido com esse, tá? Do contrário, como minha cena está toda preta, e isso é uma pegadinha para reflexo, né? O reflexo, se você não tem o que refletir, você acaba não vendo nada, né? Pode até ficar bonito esse preto e tal, né? Ficou com uma cara de cromado. Mas olha aqui, por exemplo, essa parte do chanfro do D está conseguindo refletir a lateral do I. Então aqui eu tenho um reflexo, dá para ver que o reflexo é bem nítido, né? Ele está com um reflexo bem espelho mesmo. Mas é só o que eu vejo. Do restante ele está refletindo preto, porque todo o entorno desse texto é vazio, né? Então é tudo preto. Então essa
é uma das primeiras coisas que vocês têm que atentar quando vocês trabalham com reflexo. Existe algo para ser refletido, né? Às vezes você tem que simular, às vezes você tem que pôr por exemplo, um sólido branco para ser refletido, é igual render de carro, que muitas vezes você coloca uns sólidos brancos para parecer que está num stand, né, com aquelas luzes compridas, né, que hoje em dia é tudo LED, né, que o pessoal põe para deixar aquele desenho bonito no carro, né, então você pode simular, né, aqui por exemplo, essa janela aqui, ó, você vê que tem um quadrado branco aqui, eu poderia colocar um sólido branco quadrado aqui em cima, e começaria a aparecer alguns reflexos, tá? Mas o que eu vou fazer não é isso. Na verdade, o que eu vou fazer é mudar esse tipo de atenuação. Porque esse tipo de atenuação de média, average, né, ele tá ignorando a cor original que eu tinha, que era aquele azul. E quando eu mudo a atenuação para aditiva, ele adiciona o reflexo ao meu material original, à minha cor original, né? Então aí eu já começo a pelo menos não ficar com tudo preto, né? Eu vou ter o azul original, eu vou continuar tendo, agora o amarelo está refletindo aqui, está mesclando com o azul, né? Está ficando um pouco mais... E ele está pegando da luz, é a luz padrão. E o que ele esses branquinhos que ele está refletindo aqui, é porque essa cena, ela possui uma luz default, que eu não estou vendo, né? Ela possui uma câmera default, eu estou mexendo aqui a câmera default, mas eu não criei uma câmera, isso a gente viu rapidamente, né? Em outras aulas, eu lembro que eu falei sobre isso. E ela tem uma luz padrão, então se eu não criar nenhuma outra luz, ele vai ficar renderizando esses pontinhos brancos que é da luz padrão. Tá? Mais para frente a gente vai acrescentar luz e vai acrescentar câmera, então por enquanto vamos deixar assim. Vamos para o material amarelo agora. O material amarelo eu já vou fazer diferente. Ao invés de acrescentar reflexo nele, ele também já tem o reflexo especular, né? Aquele reflexo especular padrão, né? Eu não vou acrescentar reflexo difuso, mas eu vou acrescentar transparência. E na hora que eu ligo transparência, reparem que a mesma coisa, ó, ele já veio com uma transparência 100%, né? Então aqui no canal de transparência ele está com uma transparência 100% e ele já alterou a refração do material. O que é a refração, gente? Que é uma coisa também que é muito importante quando a gente fala de transparência. Quando passa por vidro ou passa por água, a luz ela varia um pouco a velocidade, né? E aí ela altera a rota dela, né? Então ela muda um pouco, ela desvia. E é isso que gera as distorções que são características do vidro, né? Então, se você tira essa refração, se você coloca 1 aqui, que é a refração do ar, ele perde a cara de vidro, ó, ele fica totalmente transparente, né? Então, tem um monte de presets aqui, tá? Vou deixar aqui a do Glass mesmo. E vou diminuir um pouco só a intensidade da transparência, eu não quero que ela fique totalmente transparente, né? E aí eu volto a ver também um pouco do amarelo, que é a cor original, né? Eu tirei um pouco do brilho da transparência, aqui está chamando de brilho, mas é a intensidade da transparência, né? E aí a hora que eu renderizo, vocês também vão perceber que o render vai ficar mais lento, tá? Porque agora ele tem mais cálculos para fazer, ele tem que calcular a luz atravessando por esses materiais, né? A luz sendo refletida. Então, quando a gente trabalha com transparência e trabalha com reflexo, geralmente o tempo de render sobe, tá? Nesse caso aqui está subindo bastante. Mas já dá para a gente ver o resultado, tá? Outra coisa que vai interferir muito no tempo de render é a sua aproximação, o quão próximo você está do objeto, tá? Se eu tento renderizar isso aqui visto muito de perto, eu vou ter mais cálculo, ele vai ter mais área para calcular. E enquanto que se eu renderizo às vezes de longe, se eu quero só ver esse texto, né? Aí o cálculo de render vai ser um pouco mais rápido, tá? Um pouco, né? Porque continua tendo... Isso também é muito baseado no tipo de render que vocês estão usando, tá? E nas opções de
Deixa eu mudar aqui para Geometry, se vai mais rápido. Bem melhor. O que eu fiz para ir mais rápido aqui? Vamos falar agora um pouco desses settings de render, as configurações de render. Então, aqui nas configurações de render, a gente define a saída, né, do material. Então, eu vou deixar aqui 1280 por 720 mesmo, só para não perder muito tempo. Mas se vocês quiserem renderizar Full HD, é só vir aqui nesse menuzinho, ó, tem os presets de filme e vídeo. E aí tem aqui o HDTV 1080 2997. Aí ele vai para 1920 por 1080 com 30 quadros por segundo, né? 2997. O aspecto do pixel quadrado, tá? Que é importante olhar. E o que eu estava usando aqui é o HDTV 720, que é 1280 por 720, também com o pixel quadrado, square pixel, também 30 quadros por segundo, tá? Então, falando rapidamente aqui sobre essas modalidades de render. O Standard é o render padrão do After, tá? O que eu fiz aqui foi o seguinte, o anti-aliasing dele estava como best, mas o padrão nem é o best, tá? O padrão é o Geometry mesmo. O Geometry, qual que é a diferença? Ele, às vezes, vai aparecer meio quadriculado. Principalmente se você estiver muito próximo de algum objeto e tal, você vai ver o anti-aliasing. Ele é um recurso para suavizar serrilhado, tá? Então, quando você coloca Best, ele vai fazer mais cálculos, né, para fazer o render ficar menos serrilhado, mais definido, mas ele vai levar mais tempo, né? Então, aqui para a gente não é tão importante, tá? A gente pode deixar no Geometry e no Best. É o único tipo de configuração que eu acho que vocês vão acabar precisando mexer quando vocês usam o Standard, tá? Porque ele é bastante limitado, assim, ele não tem muito recurso de render. É diferente quando vocês vão para um Physical, por exemplo. O Physical também é um padrão do Cinema 4D, e o Physical seria o render mais profissional do próprio Cinema 4D. Não tão profissional quanto esse Pro Render, tá? Mas já mais profissional. E aí sim, você tem várias configurações de sampleamento para blur, para sombra, para oclusão ambiente, né? Então, aqui vocês vão ter mais coisas para mexer, para configurar, tá? O Standard eu deixaria no padrão mesmo, tá? A única coisa então que vocês acabam tendo que fazer é definir um local para salvar, né? Então, eu aponto uma pasta para salvar esse... Vou fazer aqui na minha área de trabalho uma pasta render. O formato, né? Aqui, gente, muito importante, ó, muitas pessoas acabam vindo aqui e tentando mudar isso aqui para tipo MOV, MP4, AVI, porque fala assim, não, eu preciso desse vídeo num formato que eu consiga assistir num player de vídeo. Não, tá? Não faça isso, por favor. Deixe isso aqui como sequência TIFF, ou o padrão dele é esse, TIFF, né? Sequência TIFF, ou IF, ou alguma coisa assim. Ou mesmo se quiser fazer uma sequência PNG que tem transparência, sequência JPEG já não tem transparência, né? Tem essas outras também que podem ser úteis para quando você vai trabalhar com Depth of Field, mas agora a gente não vai ver, tá? Tem alguns formatos aqui que até são melhores. Mas para o que a gente está renderizando, deixa esse TIFF mesmo, só liga aqui o Alpha Channel. Quando vocês ligam o Alpha Channel, tudo que é vazio aqui vai como canal alfa. Então lá no After a gente pode aplicar um fundo, lá no After a gente pode mudar, trabalhar, né, esse fundo, tal. Não precisa trabalhar ele aqui. Então é a única coisa que eu peço que vocês mudem, tá? Muitas pessoas começam a querer renderizar MP4 ou AVI daqui. Por que isso não é legal? Porque se dá algum problema no seu render, e às vezes o render de 3D ele pode levar horas, né? Ele pode levar às vezes, sei lá, 6 horas, se deixa renderizando. E se você está gerando um único arquivo e de repente cai a força, ou sei lá, o gato puxa o seu computador da tomada e tal, você perde todo o seu render, tá? Enquanto que se você renderiza uma sequência de imagem, que é o padrão de render de 3D esse, você pode continuar de onde você parou. Isso é só uma das coisas pelas quais é vantagem renderizar a sequência de imagem, tá?
Mas assim, você não tem que pensar no 3D, no Cinema 4D ou qualquer outro software 3D, como um software de saída de vídeo, tá? O que a gente vai renderizar aqui vai ter que ir para um outro software. Então a gente vai tirar do Cinema 4D, vai levar para o After. Lá no After a gente vai às vezes tratar um pouco a cor, vai aplicar um fundo, vai aplicar um glow, né? É muito comum renderizar no 3D em camadas, então justamente para depois ir para um software de composição como o After, tá? Para poder finalizar esse arquivo, e aí sim você vai gerar o MP4 para mandar por e-mail, para subir para o YouTube, tá? Então o padrão aqui é esse aqui mesmo, tá? O depth também para a gente não precisa mexer agora, tá? Esses de 16 e 32 pode ser 8-bit mesmo. Então a única coisa que eu fiz foi apontar uma saída para ele, né? E mexer aqui no output, né? E muito importante, então dois pontos aqui de atenção. Ligar o alpha channel, esse é um ponto de atenção, tá? Outro ponto de atenção, mudar o frame range aqui, em vez de current frame, ele está renderizando só um frame. Por isso que a hora que a gente abriu o Picture Viewer, ele renderizou só um frame, tá? Então aqui ele está seguindo a configuração do render settings, né? Que estava current frame. Então aqui a gente muda para... Aqui só tem a diferença entre manual você define, né? Então do frame tal a tal, você pode colocar quais você quer. Você pode usar o all frames e aí ele vai do 0 até o 90, ele vai renderizar todo o seu work area, né? Então ele vai renderizar tudo que está na sua composição aqui, né? O que você definiu aqui, ó, de 0 até 90, né? Não é o work area, desculpa, é a timeline inteira, tá? E o preview range, sim, o preview range a gente pode limitar ele por aqui, ó. Então eu posso marcar ele aqui, por exemplo, de 0. O 3D a gente não fica renderizando coisas a mais, tá? Porque é bobagem. Se eu renderizei esse frame, o 45, e o 46 é igual ao 45, é só eu repetir depois, né? Se não tem nada acontecendo, para que eu vou ficar gastando tempo de render, né? Então não tem por que eu segurar a render aqui, eu seguro depois no After, né? Como eu disse, o 3D não é um software de saída. Eu vou deixar de 0 a 60, porque na verdade eu ainda vou acrescentar uma câmera, e aí eu faço um movimento de câmera de 2 segundos, né? Então, vamos acrescentar a câmera aqui e falar nisso, né? Ah, só mais uma coisa importante. Então, o que eu defini aqui como saída, 1280 por 720, é o que eu estou vendo aqui com esse cinza mais claro, tá? Se vocês estiverem sentindo falta, como eu sinto às vezes, daquelas margens de vídeo e de texto, é só vir aqui em Options, no visualizador, na janela de visualização, né? Em Options, configure, e vocês vão, não vão conseguir ver, talvez aqui porque minha janela está na frente, mas aqui em View, ó, tá vendo aqui, ó, Title e Action, é só ligar o Title e Action Safe, tá? Que vocês vão... Ele estava zoado aqui, Reset to Default. Que vocês vão poder ver essas linhazinhas brancas mostrando, né, o tamanho do... Só para vocês centralizarem o texto, colocarem... garantirem que ele não vai sair fora da cena, tá? Essa parte de centralizar, de enquadrar é muito importante, tá? Então agora com isso aqui ligado, eu prefiro para criar a câmera. Então eu vou aqui em Create, Câmera, né? E aí eu vou habilitar a câmera aqui, tá? Porque enquanto ela estiver desligada, o que eu estou vendo aqui, ó, a câmera, agora ela existe. Ela está aqui, a câmera que eu criei. Mas eu não estou olhando pelos olhos dela, não estou olhando pela lente dela. Para olhar pela lente dela, eu tenho que clicar aqui. Agora eu estou olhando pela lente dela, né? Então vou fazer parecido com o da aula de 3D, de After dessa semana, que eu fiz só um girinho, né? Mesma ideia, tá? Daquela do After. Vocês viram aqui, ó, mesma ideia. Eu tenho o corpo da câmera e eu tenho o ponto de interesse, tá? Então aqui... Na verdade, eu tenho o ponto de interesse, mas é diferente do After, que eu vou framear esse ponto de interesse, tá? O que eu vou fazer aqui é um pouco diferente. Eu vou... aqui ele mexe na rotação da câmera e tudo mais, tá? O que eu vou fazer aqui é simplesmente, com a câmera selecionada, definir um frame, uma posição inicial para ela, né? Definir uma posição inicial, e vou clicar nesse botão aqui, ó, o Render Active Object. Quando eu clico nesse botão, ele keyframa todas as propriedades
de transformação desse objeto. Então está aqui frameando coisa que não precisa aqui, está aqui frameando escala, por exemplo. Tá? Mas não vai ser um problema para a gente. Aí eu modifico um pouco a posição da câmera, né? E crio um outro keyframe. Então eu criei um keyframe no frame 0 e o outro no frame 60. Só para justificar também eu ter esses 60 frames, né? Tá bem lento o preview. Tem que entender que isso tudo vai acontecer em 2 segundos, na verdade, né? E tá bom. Eu ia criar uma luz, ia criar um sólido aqui no chão para a gente projetar a sombra, mas a gente pode fazer isso mais para frente, tá? Vamos renderizar isso aqui. Eu vou pausar o vídeo porque eu vou começar o render aqui, ó. Aí sim eu venho agora nesse do meio, que é o Picture Viewer. E agora, como ele está configurado para renderizar uma sequência de imagens, ó, vocês vão ver que ele não está renderizando só um frame. Agora ele está renderizando frame por frame. Ó. Frame 1, frame 2, frame 3. Tá? Se vocês selecionarem o último que está sendo renderizado, ele vai renderizando automaticamente. Vai atualizando automaticamente aqui para a gente ir vendo o render acontecer. Vou dar uma pausa aqui, que isso aqui deve demorar um pouquinho. E já já eu volto com o render pronto. Bom, acabou aqui o render, né? Então, aqui eu posso ter um preview, né, do que renderizou pelo próprio Picture Viewer. Né? Posso dar um play aqui. Tá? Não gostei muito do movimento de câmera. Achei que ficou... Não favoreceu, né? O certo era a câmera terminar mais centralizada, né? Ela começar mais torta e terminar mais centralizada. Tá? Mas é o suficiente para agora a gente ir para o After. Eu vou abrir o After aqui só para vocês verem como que agora eu importo essa sequência dentro do After. Eu venho aqui e importo ela, né? Tá lá na minha área de trabalho. Render. Então eu pego qualquer um desses frames, tá? Não importa qual que eu pego, desde que isso aqui esteja ligado, sequência TIFF. A única coisa que eu preciso ver é se isso aqui está marcado, tá? Senão ele vai importar só um frame isolado. Reparem na importância de se criar uma pasta, ó. Não é um arquivo único de vídeo, é uma sequência de imagem, tá? Então eu preciso ter uma pasta para cada render. Se eu tiver mais de um render, eu tenho que colocar em pastas separadas, tá? De preferência com nomes diferentes também. E aí eu marco aqui o TIFF Sequence e importo. Ele vai me perguntar o que eu quero fazer com o canal alfa. Posso deixar esse padrão aqui, que é Unmated, tá? Ele reconheceu alfa. Bom, sinal que eu renderizei certo. E a hora que eu jogo aqui para uma composição, ó, reparem que isso aqui na verdade tem uma duração de 2 segundos a 30 quadros por segundo. Né? Ele está com uma duração de 2 segundos. E, embora você olhe aqui e fale, ah professor, mas não pegou o alfa, ele veio preto. Mas se eu ligo aqui a transparência no After aqui, né? Então se eu jogo um fundo aqui agora, vamos supor que eu jogo um fundo 1280 por 720. Ele vai pegar um pouco da cor do fundo, né? Então se eu quiser criar aqui, por exemplo, um degradê, um gradiente ramp, né? Se eu quiser aplicar um radial shadow, uma sombra radial, né, que venha mais do centro aqui e que seja menos evidente. É isso aí. E pratiquem, tá? Não deixem de praticar. Boa semana para todos. Valeu, pessoal.